e o sabotador estava sentado lá dentro matando. É uma imagem muito forte. Incrivelmente forte para começarmos a nossa imersão de hoje. Essa citação tem um peso narrativo enorme. Olá, para todo mundo que acompanha a nossa análise. Eu sou o seu especialista convocado para a exploração de hoje. E sim, essa frase assusta no primeiro impacto. Com certeza. E eu sou sua anfitriã. Para quem gosta de saber o nosso mapa de navegação, hoje a gente vai mergulhar nos textos originais do Rabashi, cruzando tudo com as leis estruturais do Ari e de Baal Hassulam. E a nossa missão aqui não é fazer uma leitura filosófica, sabe? Não, de jeito nenhum. Nada de conforto literário hoje. Exato. O objetivo é abrir o capô desse motor complexo, mapear as leis exatas do sistema espiritual, a relação de luz e vasilha, o sistema luz-cli, e como isso constrói o nosso recipiente coletivo, a dezena. Porque a engenharia do dilúvio e o sabotador. Quando ouvimos a frase do Zohar citada por Rabashi, houve um dilúvio, e o sabotador estava sentado lá dentro matando, a imaginação popular imediatamente cria uma figura, um demônio, uma entidade maligna, uma força externa agindo contra o homem. Mas o artigo número 4 do Rabashi não está falando de um demônio. Na Kabbalah autêntica, na linha do Isaac Luria e do Baal Hassulam, não existem forças independentes lutando contra o Criador. Existe apenas um sistema. O saboteador não é uma criatura. É um mecanismo interno. O dilúvio representa o sofrimento revelado, aquilo que atinge o corpo, a realidade externa, as circunstâncias. Mas o sabotador aparece quando esse sofrimento gera uma conclusão interna. Se dói, então a providência não é boa. Se não recebo o que entendo como necessário, então algo está errado na fonte. Esse pensamento é chamado, no artigo, de morte espiritual. Não é o sofrimento que mata. É a interpretação egoísta do sofrimento. O sabotador é o desejo de receber operando sem correção. É um rechimo despertado sob ocultação. É a queda na disparidade de forma entre o ser criado e a força de doação. Rabashi está descrevendo uma engenharia espiritual precisa, como o sofrimento corporal pode evoluir para a separação da força superior. E, mais importante, como transformar essa queda na construção do Mazak. Aqui entramos na linguagem técnica da Kabbalah. O KLI, vaso, é o desejo de receber, a estrutura interna que quer prazer, compreensão, satisfação. O Mazak, tela, é a força de restrição que o KLI, vaso, pode desenvolver para não receber automaticamente para si mesmo. Não é metáfora. É uma lei espiritual, a capacidade de bloquear a recepção egoísta e redirecionar a intenção. Quando o KLI, vaso, exige a luz dentro da sua própria lógica egoísta, sem Mazak, tela, ele entra em choque com o sistema. Esse choque é sentido como sofrimento. Se não houver Mazak, tela, suficiente para cobrir esse desejo com intenção de doação, o KLI, vaso, conclui que o operador não é bom, e é aí que o sabotador mata. O que você vai assistir agora não é uma leitura filosófica. É a desmontagem técnica de um mecanismo espiritual. Aqui, o demônio deixa de ser superstição e passa a ser compreendido como falha estrutural do KLI, vaso, quando falta o Mazak, tela. E isso muda completamente a forma de enxergar o dilúvio, e o sabotador que se senta dentro dele. Resumo do artigo número 4, 1991, Rabashi. O artigo parte de uma frase do Zohar: houve um dilúvio, e o sabotador estava sentado lá dentro matando. Rabashi pergunta: qual a diferença entre o dilúvio que mata e o sabotador que mata? A resposta é fundamental. O dilúvio representa o sofrimento corporal, dificuldades, carências, problemas que atingem a vida material da pessoa. Mas o verdadeiro perigo não é o sofrimento externo. O sabotador é o mecanismo interno que transforma sofrimento corporal em morte espiritual. Como isso acontece? Quando a pessoa sofre e não consegue justificar a providência, quando não consegue sustentar que o Criador conduz o mundo como bom que faz o bem, ela cai na ocultação do operador. Essa perda da capacidade de justificar o Criador é chamada de morte espiritual.
Habashi explica que o sofrimento corporal não é ainda morte espiritual. A morte espiritual ocorre quando o sofrimento leva à negação da providência. Ele então introduz o princípio central do trabalho, ir acima da razão. A razão da pessoa exige: se o Criador é bom, ele deve me dar o que eu entendo como bom. Mas a fé acima da razão exige: mesmo quando não entendo, continuo sustentando que ele é bom. O artigo desenvolve 3 etapas no trabalho. A pessoa inicialmente deseja sentir a grandeza do Criador, porque isso facilita o trabalho. 2 Depois, ela precisa fugir dessa grandeza, não querer trabalhar por causa do prazer ou da honra espiritual. 3 Finalmente, ao rejeitar a recepção para si, constrói um mazak, tela, gerando ohr, luz refletida, e então pode receber grandeza com equivalência de forma. Habashi conclui com um princípio profundo. O amor completo ao Criador deve existir tanto no ascenso quanto no descenso. Amar quando há luz, e amar quando há escuridão. A escuridão não é punição. É ocultação necessária enquanto os vasos ainda não estão prontos para receber corretamente. O descenso não é fracasso. É espaço para construir tela. E como isso constrói o nosso recipiente coletivo, a dezena. Porque, lendo sobre um dilúvio e um sabotador oculto, a pergunta é: qual a diferença mecânica entre eles? Então, o que é fascinante aqui, e que a gente precisa estabelecer logo de cara, é que não estamos falando de clima, não é meteorologia. Nem de emoções humanas, certo? Perfeito. Nada de crises pessoais ou de um inimigo com más intenções. Essa imagem do Zohar é um manual de engenharia codificado. O dilúvio é, na verdade, a revelação de Din. A força de julgamento. Isso, a revelação de Din operando diretamente sobre Malchut, que é a base do desejo de receber. E o sabotador lá dentro, que a mente adora pintar como um vilão, é um mecanismo interno. É o despertar de um reshimo. Um registro espiritual. Tipo um código de um estado anterior que estava adormecido, né? Precisamente. Mas um reshimo não corrigido operando sob absoluta ocultação. Toda essa ação ocorre na infraestrutura do sistema. O sabotador é a força operando esse reshimo sem a tela adequada. Tá, vamos tentar visualizar isso na prática. O texto do Habashi faz uma distinção técnica entre o sofrimento corporal, que seria o dilúvio, e o sofrimento espiritual do sabotador. Como um leva o outro nessa rede? Para entender essa mecânica, precisamos olhar para a física da luz direta, a Or Yashar. O nosso Kili, a nossa vasilha, é o desejo de receber. Esse corpo estrutural exige a entrada da luz direta na sua própria forma egoísta. Ele quer a luz do jeito dele. Exatamente, quer justificar tudo pela lógica de receber para si mesmo. O problema mecânico ocorre quando o sistema superior não entrega satisfação nessa configuração. Isso gera uma disparidade de forma. O desejo de receber e a força de doação em frequências opostas. Isso. Essa fricção violenta entre o que o recipiente demanda e o que o sistema responde é o que o texto define como aflição corporal. Deixa eu traduzir isso para algo mais palpável para quem nos acompanha. É como tentar ligar um equipamento industrial de altíssima voltagem num cabeamento doméstico comum. A energia não flui, gera resistência, superaquece e dá falha na rede. Essa fricção seria o dilúvio. Essa analogia é muito boa. Mas e amor espiritual? O momento em que o sabotador age? Seria o colapso total desse cabeamento? Sim. A morte espiritual acontece quando a Sitra Shahra, a estrutura do outro lado, assume o controle daquele nó da rede. No painel de controle, isso significa a perda absoluta da equivalência de forma. A vasilha fica incapaz de justificar a luz. Estruturalmente cega para a força de doação? É um corte do fluxo de vitalidade. O Kli exigiu a luz dentro do seu próprio aviute, da sua espessura egoísta, sem ter o equipamento de conversão. Não é um indivíduo triste, é mecânica pura. E aqui a gente entra na dimensão coletiva, que é o grande divisor de águas da nossa análise. O instinto de quem lê isso é pensar: eu preciso consertar o meu curto-circuito interno.
Mas a gente não tá falando de um indivíduo isolado, né? Nunca. A regra inquebrável do método é que a unidade central de ação no sistema não é o indivíduo. A partícula elementar é a dezena. Se uma parte da rede coletiva cai nessa heresia estrutural, isso fragmenta o Cli comum na hora. A capacidade da dezena inteira sofre um abalo. Exato. A disparidade de forma de um único nó afeta a voltagem de toda a rede. Mas aí vem o problema prático. Qual é a solução mecânica? Porque o instinto humano é tentar resolver no nível sociológico. Um amigo cai, a gente quer fazer um chá, conversar, dar consolo psicológico. Nas leis desse sistema, isso funciona. Fazer isso seria um erro de cálculo sistêmico grave. A dezena não deve, sob nenhuma hipótese, tentar consolar psicologicamente a parte que caiu. Porque isso alimenta o ego. Exatamente. Consolar o ego é dar mais material de recepção, é alimentar a doença com o próprio vírus. A solução é coletiva e estrutural. A dezena precisa construir um masaque comum, uma tela. Eles unem as intenções acima do problema e elevam Man. Man seria o pedido coletivo ao sistema superior? Isso. A elevação desse Man coletivo gera força de resistência na infraestrutura para restaurar a equivalência de forma. A resposta para uma falha no Cli é a reconstrução do masaque comum, pedindo força para cobrir a falha com intenção de doação. Isso nos leva para a próxima fase do texto que me chamou muita atenção. Habashi diz que os receptores ainda estão sujos com a recepção para si mesmos. E por isso a providência deve vir na forma de ocultação. A luz precisa sumir. Soa quase punitivo, como se o sistema dissesse que estamos sujos e apagasse a luz. O que isso nos diz sobre a engenharia da ocultação? O segredo é inverter a percepção humana. A ocultação, o Restepanin, não é um castigo de um administrador irritado. É um escudo protetor altamente sofisticado. Como assim? Pense nas nossas vasilhas. Os nossos Quelim têm um aviute elevadíssimo, um desejo muito denso. Se a luz direta, que é a perfeição irrestrita de doação, entrasse em contato com esse aviute sem um masaque, o que aconteceria? É a história de olhar direto para o sol sem filtro, ou para a luz de uma solda elétrica sem aquela máscara de proteção grossa. O sistema óptico queima na hora. Perfeição, que diz que o Cli nunca pode receber o mal de forma revelada do doador perfeito. Então a ocultação entra em ação para proteger. O sistema apaga as luzes para proteger o Cli da quebra irreversível. A ausência de luz preserva a vasilha até a dezena desenvolver a tela para processar essa voltagem. Ocultação como proteção. É fascinante. Mas aí o texto traz algo que parece um truque. Habashi descreve que a pessoa deve perseguir a grandeza do Criador com toda a força. Mas logo lança a regra de que se você persegue a grandeza, ela foge. E depois devemos fugir dessa honra. Como isso não é um paradoxo que paralisa a máquina coletiva? Parece paradoxo se você tira uma foto do momento, mas não se olhar o fluxo operatório inteiro. O texto descreve as 3 etapas de desenvolvimento do Cli. O sistema pesado precisa de um combustível explosivo para vencer a inércia, e esse combustível é o próprio aviute. O desejo de receber precisa querer a recompensa? Sim, querer a grandeza, a honra. Senão a estrutura egoísta não dá um passo. É o uso calculado do ego para iniciar um movimento da máquina. Mas isso não é sustentável. Se o motor de arranque girar o tempo todo, ele derrete. O ego não vai construir doação de graça. O que dispara a transição antes que quebre? O acúmulo da fricção que a gente falou, a percepção aguda da disparidade de forma. A dezena chega numa massa crítica e percebe que é impossível receber essa grandeza colossal dentro da razão egoísta sem destruir a conexão com o doador. É o limite do sistema. E nesse limite entra a lei do Tsimtsum, a restrição. Essa é a segunda etapa, a fuga da honra. Máquina é uma ação de extrema força. A dezena toma a decisão ativa de aplicar a restrição no desejo. Eles se recusam a receber a satisfação direta para si mesmos, mesmo com a luz pressionando. Eles vetam o consumo próprio. O desejo continua lá, gigantesco, mas o uso dele é vetado. E ao rejeitar essa recepção direta, entramos na terceira etapa,
que é onde a verdadeira engenharia pesada da Kabbalah acontece. O que a rede produz ao bloquear essa energia? Entramos na mecânica central, o zivug de Harka, o acoplamento por golpe. Ao rejeitar a luz direta vigorosamente através do massacre da dezena, o impacto da intenção de doar contra o desejo de receber gera uma nova força cinética. A Or Hoser. Exato, a luz refletida e a regra de ouro do sistema que apenas estritamente na medida dessa luz refletida, gerada pelo esforço coletivo, da dezena a grandeza pode ser recebida com verdadeira equivalência de forma. A luz superior só entra no Kli que foi construído por essa Or Hoser. Isso muda a perspectiva de tudo que chamamos de receber e nos leva ao clímax estrutural do texto. Que é a parte mais profunda. Rabashi traz uma citação final do Zohar que soa assustadora na lógica cotidiana. Mesmo que ele tire a tua alma, e ele fez da escuridão seu esconderijo. A intuição humana vê a remoção da alma como um atestado de óbito, como prova de falha. Mas seguindo as leis estruturais, a escuridão não é uma falha. De forma alguma, não é poesia sombria, é a revelação puramente técnica da lei máxima. O descenso, essa queda no sistema de percepção da dezena, não é erro de processamento. É expansão meticulosa e programada do desejo coletivo. Então, quando o texto fala sobre tirar a alma, está descrevendo a remoção proposital da luz de vitalidade da estrutura. Quando essa luz de sustentação é drenada, um nível inteiramente novo, muito mais denso de aviute é exposto. A vasilha acabou de ser ampliada. Vamos ancorar isso forte para quem está ouvindo. A escuridão não é um castigo. É literalmente a forma do sistema sendo expandida. É como escavar a fundação de um prédio muito mais fundo na terra escura para suportar um arranha-céu novo. É a ilustração perfeita. A escuridão estruturalmente definida como quiser, uma palavra que significa trono ou cobertura. É o envoltório essencial. Então, a lei do amor incondicional, de amar quando tem julgamento ou benevolência, não é sentimento romântico. É manter a equivalência de forma. Operar ativamente a intenção de doação, não só quando a rede está cheia de luz, mas sustentar essa intenção quando o sistema revela esse novo abismo de aviute. Isso destrói aquela vertente de pensamento positivo, de sorrir quando tudo dá errado. A dezena não finge que a escuridão é luz. O pensamento positivo superficial nega o aviute. A Kabbalah usa o aviute. A dezena tem um trabalho rigoroso durante o Hester Panim. A escuridão fornece o espaço vazio exato que a dezena precisa para preencher com seu pedido coletivo. Uma. Sem essa ausência deliberada de luz, o Kli não teria material novo. Exato. Não haveria aviute inédito para desenvolver o massagem. A escuridão é a matéria-prima bruta da tela. Uma mudança de paradigma colossal. Nós vimos a fricção como aflição, bem diferente da desconexão estrutural. Entendemos a ocultação como proteção dos nossos Kilim. Mapeamos a construção do massagem nas 3 etapas, o Lolishma, o Tzimtzum e o Zivug de Akaá, gerando a Or Hoser. E vimos o descenso como escavação para expandir o recipiente. Mas a pergunta final para quem acompanha a nossa análise é: como a dezena opera isso na segunda-feira de manhã? Quais são as aplicações práticas? Existem 3 aplicações diretas para a formação desse massagem comum. A primeira é o reconhecimento. Quando a dezena entra em descenso e escuridão, o grupo deve ativar a percepção de que a escuridão não é um problema pessoal. Não há culpa individual. É a revelação sistêmica de um novo regime, um novo código exigindo correção. É física, não moralidade. Reconhecer que é o sistema tira aquele peso de quem errou. E a segunda aplicação, quando a rede experimenta vitalidade e clareza. Chamamos de ação no ascenso. Quando a estrutura é preenchida com luz, o dever estrito de cada nó da rede é anular completamente a sua mente e razão individuais diante do Kli coletivo. O Rabash usa a imagem de ser como uma vela diante da tocha. Isso mesmo. A sua luz não apaga, mas a sua inteligência particular deve ser absorvida pela intenção total da dezena. Sem resistência. A totalidade é o que importa. E a terceira aplicação prática, na ação no descenso? Quando o sistema tira a alma,
Quando a ocultação densa entra, a verdadeira prova mecânica acontece. A dezena não busca consolo mútuo ou explicações lógicas na mente. O dever é agarrar-se de forma férrea à conexão mútua acima da razão limitante. Usar o próprio vazio como cimento que os une. Sabendo que o vazio antecede a nova tela. E isso nos leva à formulação do pedido, o MAN. Se a gente não pode pedir conforto, o que digitamos no terminal para a resposta correta do sistema? Essa distinção é vital. Existe uma fórmula técnica para o MAN coletivo. O pedido nunca deve ser: por favor, remova essa escuridão, mude esse estado para a gente voltar a sentir a luz e ficar confortável. Fazer isso seria operar do puro desejo de receber para si mesmo. O sistema não vai expandir o recipiente com isso. Seria pedir para o engenheiro reverter o upgrade da máquina porque está fazendo barulho. Exatamente. A formulação estruturalmente correta para elevar a partir da conexão da dezena é: forneça a este CLI coletivo a força de equivalência de forma necessária para continuarmos a sustentar a conexão e a intenção de doação, operando ativamente por cima desta escuridão imposta, justificando integralmente a força superior. O pedido é por força adicional para construir um massacre, não por uma alteração conveniente no ambiente desenhado pelo sistema. A responsabilidade é inteira do recipiente de se adequar à luz. Sempre. E isso nos deixa com um pensamento provocativo para o final da nossa imersão de hoje. Fica o convite para refletirmos em conjunto. Se a própria escuridão, de acordo com as leis estruturais que mapeamos, é o esconderijo exato que protege o nosso recipiente e viabiliza a expansão do desejo, até que ponto a fragmentação aguda que observamos hoje no mundo, em todas as esferas, é na verdade um molde estrutural perfeito. Um molde colossal aguardando apenas que a nossa luz refletida coletiva seja acesa por uma rede unida para preenchê-lo. Vamos continuar esse trabalho prático, construindo a conexão exatamente ali, no atrito onde o vazio se revela. Um excelente trabalho a todos e até a próxima etapa da nossa análise.